Bom, primeiro eu gostaria de parabenizar o amigo Renato. É sempre um prazer, Renato, usar um termo de rap, é uma autarquia do movimento ambiental na Bahia. É uma figura que, assim, talvez seja o ambientalista mais antigo que eu conheço aqui na Bahia. Certamente podem existir outros, mas o mais atuante dos que eu conheço, certamente Renato é um deles. E parabenizar as demais organizações que se apresentaram antes da gente. Existem outras organizações que têm um trabalho grande e fundamental no Baixo Sul, que infelizmente não estão aqui hoje, exemplo do Inamata, do Terraguá, do Viva Boipeba, mas eu acho que elas estão representadas por tudo que se falou hoje aqui. Eu gostaria de agradecer a CEPLAC, a Prefeitura Municipal, pelo convite que nos fez, parabenizar a todos os extensionistas que estão aqui. A maioria de vocês já tem 30 anos de extensão, infelizmente a extensão agrícola não é priorizada no Brasil, infelizmente. A gente fala tanto de valorização da agricultura familiar, mas a extensão agrícola que faz com que isso aconteça sempre fica para segundo plano. A CEPLAC é um exemplo disso, tem 30 ou 40 anos que não se renova. A EBDA, o governo do estado, acabou de desativar agora e a gente não entende qual é a estratégia, enfim. Mas parabenizar vocês que sempre estiveram à frente e continuam com todas as dificuldades, lutando e sempre na esperança que chegue uma nova oportunidade como essa para a gente concretizar esse apoio à agricultura familiar. Vou falar um pouquinho do Instituto Água Boa, que é a instituição que eu estou representando aqui hoje. Como eu falei anteriormente, eu faço parte do subcomitê da Reserva da Biosfera e da Confederação, sou diretor da Confederação Nacional de RPPNs, que são reservas privadas, mas estou aqui hoje representando o Instituto Água Boa e vou apresentar um pouquinho do trabalho que a gente faz aqui no Baixo Sul, que é muito voltado para o planejamento da paisagem e para a regularização ambiental de imóveis rurais. A gente já tentou, enquanto terceiro setor, fazer diversas ações de conservação, mas acabamos estreitando a nossa linha de atuação para regularização ambiental de imóveis rurais, com foco na formação de corredores. A gente acha que é a forma que a gente tem de contribuir e se somar aos demais esforços de outras organizações que atuam aqui na região. Essa apresentação não foi feita especificamente para essa reunião, então ela é muito cheia de número, porque na reunião que a gente ia apresentar ela tinha umas 15 pessoas que iam fazer e pediram: você tem que fazer uma apresentação curtinha, e é mais ou menos isso que está todo mundo esperando aí. Bom, o foco do Instituto, o Instituto começou com a missão de monitorar e acompanhar políticas públicas. Um grupo de ambientalistas se encontrou, criou ele em 2005, e a gente rapidamente identificamos essa área de conservação de terras privadas como uma das principais contribuições que a gente podia dar nessa estratégia de conservação. Por que isso? Porque é sabido que 90% das áreas que ainda restam de floresta na Mata Atlântica estão em propriedades particulares. Então a gente tinha que focar a nossa atuação nessa área. Desde que nós nascemos, nós trabalhamos em parceria com o Ministério Público do Estado da Bahia, sempre foi nosso parceiro em todos os projetos que a gente não, mesmo que a gente não tenha o apoio financeiro do Ministério Público, a gente faz questão de tê-lo como parceiro. E aí fizemos um convênio com o Boticário, por exemplo, sem aporte de recursos do Ministério Público, ele entra como parceiro, porque a nossa prestação de conta para o Boticário antes passa pelo Ministério Público, ele valida a prestação de conta e aí a gente manda para o Boticário. Para a gente isso é uma beleza, porque demonstra transparência, para o doador uma beleza, porque garante para ele que o recurso dele vai estar sendo aplicado corretamente. Aqui são algumas etapas dos projetos que a gente já passou. O primeiro projeto que a gente aprovou foi um projeto da Aliança para a Conservação da Mata Atlântica com o Ministério Público. Ele tinha como foco a regularização ambiental de imóveis rurais. Aqui a gente vai falar um pouco no início de RPPNs, que são reservas particulares. O Baixo Sul se tornou, por conta da nossa atuação aqui na região, como uma região do estado, depois do extremo sul da Bahia, a região do estado que concentra o maior número de RPPNs. A gente tem hoje algo em torno de 45. A gente começou por esse projeto aqui, esse projeto apoiado pela Aliança, que foram praticamente todos desenvolvidos em Camamu e Maraú, resultou 333 hectares de RPPN. E veio o segundo projeto, apoiado também pelo Ministério Público e Ministério da Justiça. A gente sempre buscando esse apoio governamental, colar a nossa imagem a instituições que nos agreguem credibilidade. Com o CFDD a gente criou também uma quantidade razoável de RPPNs, foram acho que 6 ou 8 se não me engano, em 500 hectares de área, pode passar. O terceiro foi um projeto com apoio também da Aliança para a Conservação da Mata Atlântica, mais 4 RPPN, 50 hectares, aí veio o quarto. Esse aqui foi uma parceria que nós fizemos com a Preserva
Esse não teve recurso, nós aportamos recurso nosso mesmo, do nosso caixa, do Instituto, e criamos mais 195 hectares de RPPN em apoio à Preserva, que estava devendo esse processo para o Ministério Público. Pode passar. Aí veio o nosso maior voo, nosso maior desafio, que foi um projeto com o FUNBIO, que é o Fundo Brasileiro de Biodiversidade, também nessa área de RPPN. Esse foi o maior projeto que a gente desenvolveu até então. A gente encarou 22 RPPNs num ano. Quem nunca ouviu falar de RPPN não imagina a burocracia que é isso. A gente ainda está travado aí com algumas ações com os agentes financeiros. Estamos com a agenda, montando uma agenda aí com o Banco do Brasil e com o Banco do Nordeste para destravar, porque a gente depende do aval dos agentes públicos, de financeiros. Esse projeto também foi um projeto grande. A gente criou 22, protocolamos 22 RPPNs e protegemos 1.700 hectares de área nesses municípios que estão ali. Ó. Pode passar. Floresta 5, aí foi com nossa primeira parceria com o Boticário, outro projeto também de RPPN, mais 9 RPPNs foram protocoladas. Aqui já esticando um pouco para a região do sul da Bahia, algumas coisas em Itacaré, mas fortemente aqui em Tuberá, Camamu, Piraí. Pode passar. Esse aqui é um novo projeto, com botar ali pleito, porque não tinha sido aprovado, mas já recebemos o ok do Boticário. Já está aprovado também com o Boticário e o Ministério Público. São mais 12 RPPNs que a gente vai estar criando aqui no sul da Bahia e algumas aqui na região, mas notadamente no sul da Bahia. 12 mais com 457 hectares. Pode passar. E aqui um pouco, aqui o resumo de tudo que a gente já protocolou de RPPN ao longo desses anos. São 63, tirando esses 12 aqui, são 51 é. E com essas 12 que a gente já está fechada, serão 63. A gente já está negociando uma meta com um doador para chegar a 2018 com 100 reservas privadas, acrescentando aqueles 4.400 mais 10.000 hectares de área conservada. Então a gente chega até 2018 com 14.000 hectares de área protegida, área eterna. Essas áreas aí que a gente cria RPPN vão continuar sendo floresta aí para os nossos filhos e netos estarem visitando e reconhecendo a biodiversidade. Aqui alguns exemplares ali atrás, volta aí. Alguns exemplares ali atrás, esse aqui é um jiquitibá maravilhoso, não pode passar. Aqui algumas demandas que a gente tem já mapeada aqui no Baixo Sul, aqui é tudo Baixo Sul praticamente, de criação de RPPN. Enquanto todo mundo diz que a RPPN não tem mercado, a gente tem uma demanda gigantesca. O que nos falta, na verdade, é apoio financeiro para materializar essa demanda. Vai passar. Aqui, fora da região do Baixo Sul, a gente também está sendo desafiado em outras regiões. A exemplo da Chapada Diamantina, que a gente está com a demanda lá de criação de 5.000 hectares de RPPN. Em Minas, na região da Rebuild de Mata Escura, mais 2.000 hectares de RPPN. E esse aqui é uma soma lá de outras RPPNs lá no sul, extremo sul da Bahia. Somando isso aqui, os 10.000 hectares que a gente estava falando. Pode passar. Ações com visão. Aqui, fora as RPPNs que a gente já criou, algumas reservas particulares que foram criadas no passado, anteriormente eram criadas de forma mais frágeis. Então, o proprietário apresentava para o órgão ambiental um mapa que ele desenhava, e no mapa ele desenhava: minha reserva deve ficar aqui. Isso hoje não se aplica mais, não se consegue mais conceber um desenho no mapa no mundo que tudo é georreferenciado, tudo é trabalhado com imagem de satélite. Então a gente está revisitando algumas RPPNs que foram criadas no passado e georreferenciando elas novamente para poder botar e apresentar elas para o grande público, que essas é exemplo de várias outras no estado da Bahia, não conseguem aparecer porque elas não foram georreferenciadas. A gente está fazendo esse trabalho também com apoio do FUNBIO. Pode passar. Aqui, falando mais da nossa praia de reserva legal e APP, a gente acredita que a estratégia, qualquer que seja a estratégia de conservação produtiva, de crédito de carbono, enfim, qualquer estratégia que pretenda contribuir com a conservação da floresta atlântica, ela necessariamente tem que passar por regularização ambiental. O Brasil, depois de muitos anos de discussão, de algumas perdas e alguns ganhos, conseguiu emplacar a nova legislação ambiental, que é o Código Florestal. Então a gente tem que imaginar que tudo que chegue depois do Código Florestal nos apoie nessa estratégia. Então, isso aqui, eu estou mostrando que isso aqui é um pouco do que a gente já fez aqui na região, nos diversos projetos que a gente passou. Então, dos diversos projetos que a gente já executou aqui na região, eu acho que é isso?
a gente tem ali 223 imóveis que já foram regularizados ambientalmente pelo Instituto, pela parceria do Floresta Legal, e alcançando 12.900 hectares de APPs e IRLs protegidas dentro do Código Florestal, georreferenciada, APP degradada, a gente georreferencia, apresenta PRAD ao proprietário. Eu acho que, e aí me permitam um comentário para o nosso projeto aqui em especial, eu acho que nós deveríamos inserir esse conteúdo dentro do nosso projeto, dessa estratégia. Eu acho que a gente trabalhar carbono neutro, trabalhar um desafio de uma nova tecnologia, sem inserir regularização ambiental, é uma pena lastimável, porque um recurso de, acho que são 15 milhões de euros como esse, é isso? Acho que é algo, enfim, não importa a quantidade de euros, mas é algo em torno parecido com isso aí. Vir para essa região, a gente fazer um projeto de sistematização de tudo que está aqui e não fazer regularização ambiental, a região perde imensamente. Porque nós, se a gente tivesse esse componente dentro desse projeto, a gente podia negociar com os doadores de botar cada R$1 que o doador botar, a gente bota mais um. Então, o custo disso aí poderia sair pela metade do preço, porque a gente tem de outros doadores recursos que poderiam custear a metade do trabalho para a gente fazer o trabalho aqui, mas isso tem que estar dentro das metas. Se não for meta do projeto, se o projeto desejar que isso aconteça, mas não tiver recurso necessário para que isso aconteça, isso não vai acontecer. Por que não vai acontecer? Porque o pequeno agricultor não tem dinheiro para fazer isso. O pequeno agricultor, dificilmente ele vai tomar um dinheiro emprestado para fazer a adequação ambiental. A adequação ambiental só vai acontecer da forma que a gente faz. Captando recurso lá fora, dizendo para o produtor, vamos fazer, a gente banca para você. Vamos te dar imagem de satélite, georreferenciamento e você vai cumprir daqui para frente. Com apoio do Ministério Público e fiscalização dos próximos passos. Aí acontece. De outra forma, eu não acredito que aconteça. Pode passar, Antônio Jorge. Aqui um pouco da nossa estratégia de restauração florestal. A gente também está trabalhando com foco nesse mercado de pagamento por serviços ambientais. Já recuperamos 8 hectares de área e estamos executando agora um projeto de restauração de mais 26. E estamos começando agora, não está aqui nessa porque esse projeto não tinha sido aprovado ainda, vamos começar agora a restauração de mais 50 nascentes de APPs no Rio Almada, e fora, infelizmente fora da região, porque a gente não tinha dinheiro aqui na região para fazer uma quantidade imensa na região que mais tem água no estado da Bahia, talvez da Mata Atlântica. A gente tem uma quantidade, um nível de degradação de nascentes aqui impressionante. A gente não sente tanto, porque a gente tem uma pluviosidade muito alta aqui, mas quem conheceu os rios daqui sabe, quando para de chover, 15 dias seca tudo, entendeu? A gente chega ali, depois de Tancredo Neves em diante, pouco depois de Tancredo Neves, você já tem água saloba nos rios, então isso quer dizer que a degradação ambiental está significativa, falta de tributário jogando água nos principais rios. Pode passar, professor. Aqui um mapinha das nossas principais áreas de atuação, está aqui. Pode passar, professor. Aqui também pode, as principais contribuições do terceiro setor, a conservação na Bahia, apesar da crise de criação de novas unidades de conservação, a gente tem quase 54 mil hectares de RPPN nos diversos biomas da Bahia, pode passar. Aqui um pouco de como a gente trabalha, fortalecimento da conexão da paisagem, formação de corredores, trabalhar sempre uma propriedade colada na outra, aqui são RPPNs, os que está circulado de vermelho ali, são propriedades, o que está de preto é propriedade, o que está circulado de vermelho são criação de RPPNs. Aquela área que parece área degradada ali, na verdade, não é área degradada, são área de seringa que, em determinada época do ano, toda a folhagem cai e aí está parecendo que é área degradada, mas não é. Pode passar, professor. Aqui um pouco dos nossos parceiros, pode passar. Aqui um pouco da biodiversidade que a gente luta tanto. Aqui esse é um exemplo de um jiquitibá lá de Gandu, aquele lá da ponta lá de Gandu. E a gente luta bastante para poder sonhar que os nossos filhos e netos ainda possam ver um pouquinho do que a gente viu. Eu não sou dessa região, sou do sul da Bahia, mas quando cheguei aqui há 15 anos atrás me apaixonei pela região, entendeu? E infelizmente nesses 15 anos a gente tem visto nosso patrimônio ambiental sofrer perdas assim irreparáveis. Pode, é só entrar que a gente apoia. A estratégia, a filosofia do Água Boa, e aí os parceiros já procuraram a gente, pequeno agricultor que não tem condição de pagar, a gente não cobra nada, entendeu? Médios e grandes têm condição de pagar, a gente cobra para poder manter a instituição funcionando.
Hein? Esse Tiquitibá, você foi em Engandu. Engandu, né? É Engandu. Que região? Na verdade, ele é em aquela cidadezinha que menino, Murilo era prefeito. Em Nova Ibiá. Coladinho em Engandu, é da família de Libânio, de Durval Libânio. Pode passar? E aí é nosso um pouco do que a gente luta para preservar. Isso aqui não é o Pantanal Mato Grossense, é Valença, essa foto aqui de baixo, com essa biodiversidade de pássaros. E a região é uma das regiões mais belas do Brasil. A gente espera muito que projetos como esse, como outros que venham, possam contribuir de alguma forma para a gente manter um pouco dessa biodiversidade, não só Cachoeira de Pancada Grande em Tuberá, não só para a gente agregar tecnologia à agricultura, mas para a gente manter um pouco dessa biodiversidade que no futuro acho que vai balançar a rentabilidade dos pequenos proprietários, dos médios que tiverem biodiversidade ainda para poder mostrar e coletar e, enfim, vender toda essa riqueza. Muito obrigado.